Pessoal, então vou fazer essa aula de método de cálculo da depreciação, ok? Nós vamos trabalhar com o método linear, né? Primeiro, vamos definir, né, onde é que se aplica essa depreciação, amortização, exaustão, tá? Os bens do ativo permanente, em função da sua utilização, sofrem redução de suas vidas úteis. Isso quer dizer o que? Ela perda de valor, ok? Então eles perdem valor e é provocada pelo que? Pelo uso, pelo tempo e pela obsolescência, tá? O uso é a quantidade que você vai usando esse produto, o tempo é o tempo necessário da vida útil dele, né? E a obsolescência como uma mudança tecnológica. O reconhecimento desta perda de valor é feito através da depreciação, amortização e exaustão. Bom, a depreciação, onde é que se aplica? É aplicável aos itens tangíveis do ativo não circulante. Geralmente são os ativos permanentes da empresa, né? Máquinas, equipamentos, veículos, construções, instalações, etc. A amortização é aplicado a itens intangíveis do ativo não circulante, né? Então, gastos pré-operacionais, despesas antecipadas, gastos com a reorganização e etc. Exaustão é aplicável aos itens intangíveis do ativo não circulante, que representa a exploração de recursos naturais. Por que eu digo intangíveis, né? Porque você tem no ativo diferido itens de utilização de recursos minerais. Esses recursos minerais você só tem a existência física deles quando você consegue extrair esses recursos. E senão você não tem. Então você tem uma autorização da DPRN, né, que autoriza você a explorar esse recurso, né? E essa exploração é dada nas minas, nas pedreiras, nos areal, né, na extração de areia, nas florestas, as reservas petrolíferas e reservas minerais, tá? A despesa ou o custo da depreciação, amortização ou exaustão é em função da vida útil dos bens adquiridos para realizarem suas atividades ou finalidades estatutárias, para que a empresa atue no seu ramo de atividade, tá? Então tem que ser aplicado diretamente na atividade da empresa, tá? Bom, a depreciação é regida pelo CPC 27, então vamos ver o lançamento contábil, né? Então você vai debitar encargos de depreciação, amortização ou exaustão. Quando eu digo encargos, pode ser custo ou despesa, depende da empresa, tá? E eu vou creditar a depreciação, amortização ou exaustão acumulada. Então logo abaixo aí, essa conta é uma conta retificadora de ativo, quer dizer o que? Ela vai reduzir o valor do ativo. Então a depreciação, amortização ou exaustão acumulada, ela reduz o valor do ativo, né? Porque todo ativo é lançado a débito. Essa depreciação, ela é lançada a crédito. Então ela vai reduzindo o valor, né? E aí o lançamento em diário, os encargos, a depreciação, amortização e exaustão. Bom, definições necessárias para o cálculo. Primeiro, que você precisa saber para fazer o cálculo: valor da aquisição ou do produto. Esse é o valor pago deduzido dos impostos recuperáveis. O que é imposto recuperável? É aquele que a empresa se credita e quando repassa o produto, quando revende, ele ele recolhe esse tributo. Então ele paga para o fornecedor esse imposto, ele reserva numa conta especial, por exemplo, ICMS a recuperar, e quando ele vende a mercadoria, ele emite a nota fiscal, ele tem ICMS a pagar. Então ele pega esse valor do a recuperar menos o a pagar, a diferença que dá, ele recolhe ou se credita, tá? Vida útil é a quantidade de período prevista para a utilização de determinado bem do ativo permanente, né? O ativo não circulante lá. Valor residual: valor patrimonial remanescente do patrimônio, deduzida toda a depreciação realizada durante a sua vida útil ou durante a sua vida anual, né? Ano a ano, tá?
é o valor que sobra após a perda pelo uso, pelo desgaste, pela obsolescência. Então, assim, você compra o produto pelo valor de aquisição, deprecia ele, e o que sobra, um menos o outro, na depreciação acumulada, é o valor residual. Às vezes o valor residual também pode ser determinado, né? Entre 10% a 20%, a legislação permite que você determine sobre um valor de veículo, por exemplo, vou separar 10% de valor residual. Então, quer dizer, eu não vou depreciar todo o valor, vou sobrar lá 10%. Então, se eu comprei o veículo por 50, eu vou deixar 5 mil de saldo nele depois de passar os 5 anos, né? Então ele vai ficar eternamente lá 5 mil, não sendo depreciado mais. Valor depreciável é idêntico ao da aquisição sempre que o valor residual for zero, né? Então, se eu tiver valor residual já descrito, eu subtraio da minha aquisição. Se eu não tiver, o próprio valor de aquisição já é o valor depreciável, né? A taxa de depreciação, diretamente ligada ao período, isto quer dizer, a sua vida útil, né? Então, é quanto tempo esse bem vai ficar trabalhando pela nossa empresa. E como é que é feito isso, essa taxa? Eu pego o percentual 100% do bem e divido pela quantidade de anos que esse bem vai trabalhar para a empresa. E aí eu acho o percentual anual de depreciação, essa taxa de depreciação. Encargos de depreciação é o resultado dessa multiplicação de cima da taxa aqui, né? Pode ser tanto encargo sendo despesa ou custo, né? Depende do ramo de atividade. Depreciação acumulada é o somatório dos encargos de depreciação de vários períodos em que foi realizada e registrada em conta retificadora. Isso quer dizer o quê? É a somatória das minhas depreciações acumuladas dentro de um determinado período sobre um determinado produto, né? Bem, no caso. Valor contábil é a diferença entre o valor de aquisição menos a depreciação acumulada. Então eu vou pegar o quanto eu comprei menos a depreciação acumulada, eu vou achar no meu valor contábil. Então aqui tem uma frasezinha que é para não esquecer, né? Então, valor contábil é igual ao valor de aquisição menos a depreciação acumulada, tá? Bom, a amortização, ela se caracteriza da mesma forma que a depreciação, porém, tem duas limitações aí. O prazo de duração, para você amortizar, você tem que ter um prazo determinado, que é a nossa vida útil, como se fosse para depreciação, o prazo é a vida útil da amortização. E a inexistência de indenização, quer dizer, você ao final desse prazo não terá direito a indenização nenhuma ou qualquer valor em haver desse bem, né, em função desse bem, tá? É aplicável basicamente a elementos patrimoniais intangíveis, tá? Então, as patentes, né, por exemplo, a nova técnica para você construir um determinado produto, uma máquina que você construiu, algum produto químico, na indústria farmacêutica, por exemplo, o desenvolvimento de um novo remédio, medicamento, etc. Tá? A depreciação incide sobre os bens físicos de propriedade do contribuinte e a amortização se relaciona com a diminuição de valor dos direitos ou despesa diferida, né, que fica lá no ativo diferido, com prazo limitado, legal ou contratualmente. Então tem um prazo, por exemplo, para você se reaver de gastos pré-operacionais. Então você deduz que a empresa vai viver eternamente. Então o prazo para se amortizar esse capital é de até 10 anos. Então você em 10 anos você vai amortizando ano a ano, ou mês a mês, dependendo do faturamento, como a empresa fatura, né, paga os impostos, ela vai faturando ano a ano, mês a mês, esse valor de depreciação, tá? Método do cálculo linear propriamente dito. Então eu dei aqui um exemplo, tá? Então, o que é esse método linear? Como o próprio nome já diz, é a aplicação de uma taxa fixa periódica sobre o custo do bem e da vida útil
por um prazo determinado, né? Então ele vai ter um prazo determinado e sobre esse prazo é dividido o valor do bem pela quantidade de vida útil, você acha o percentual que vai deduzindo mês a mês. Então no nosso exemplo aqui, a empresa comprou uma impressora que tem uma vida útil de 5 anos por R$12.000 em 2/1/2019. Qual o valor da depreciação anual? Então, olha o que a gente está vendo. Valor do bem, 12.000, que é o valor de aquisição. Valor residual, quer dizer, quanto vai me sobrar depois de terminar os 5 anos? Nada, ele não vai querer, não vai valer nada, né? Está sem valor residual. Vida útil, 5 anos. Data de aquisição, 2/1/2019. Então, a depreciação é sempre calculada até dezembro do ano, tá? Porque é quando fecha o movimento do balanço. Então, se você comprou em janeiro até dezembro, 12 meses. Se você comprou em junho até dezembro, 6 meses. Se você comprou em novembro até dezembro, são 2 meses. E assim sucessivamente. Como é que você calcula esse negócio das datas, tá? Tudo que exceder 15 dias. Se eu comprei antes do dia 15, eu conto o mês cheio. Se eu contei depois do dia 15, eu só conto o próximo mês, tá? E é mês fechado, de 1 a 30, tá? Para não ter esse problema de calcular o resíduo aí. Bom, vamos calcular a taxa de depreciação. 100%, por que 100%? É o total do bem. Então, em 100% quer dizer o quê? Fim do prazo de 5 anos, eu vou ter que amortizar 100% do bem. Então, nosso exemplo aqui, 12.000, né? Então, 100% dividido por 5 anos vai dar 20% ao ano. O que é esse valor depreciável? É o valor do bem menos o valor residual. Eu tenho valor residual? Não, não tem nenhum valor residual, tá? Bom, então vai ser o próprio valor do bem. Depreciação é o valor depreciável vezes a taxa que eu achei aqui em cima, tá? E o valor contábil é o valor depreciável menos a depreciação, tá? O que é o valor depreciável? É o valor de aquisição do bem. Então vamos lá no nosso exemplo aqui de dezembro de 2019. Valor do bem, 12.000. A taxa, 20%, né? 100 dividido por 5 dá 20%. 20% de 12.000 dá 2.400. Qual é o valor do bem? 12.000 menos 2.400, 9.600. Tá? Para mês de dezembro de 2020, o valor continua 12.000, que é o valor depreciável. A taxa é 20%, então não altera a taxa também. E o valor 2.400. Porém, o valor contábil do bem nesse momento passou a ser 7.200. Por que 7.200? Porque ele teve uma redução do valor aqui de mais 2.400. Então ele tinha 9.600, passou a ter mais 2.400 de desconto nele. Então qual é o valor da minha depreciação acumulada? É só somar os dois aqui, ó, 4.800. Esse é o valor da minha depreciação acumulada. Dia 21, mesmo processo, o valor é o mesmo da depreciação, a taxa é a mesma e o valor da depreciação também é a mesma. Porém, o valor contábil reduziu para 4.800. Por quê? Porque foi 7.200 menos 2.400, 4.800. Dezembro de 2022, 20% também, o valor sobrou do contábil 2.400. Dezembro de 2023, valor 12.000, a taxa de depreciação mesma, 20%, valor depreciável 2.400, saldo contábil, zero. Por que o saldo contábil é zero? Por quê? Porque eu já atingi 100%, ó, já atingi os 5 anos de vida útil. Então, esse bem não tem mais valor contábil na empresa, tá? Então, ele está com saldo residual zero, né? Saldo contábil também aqui, ó, zero. Por quê? Valor do bem menos a depreciação acumulada, ó, das unidades produzidas, né? Então,